Oi, gente. Hoje quero falar sobre um assunto muito interessante que tem tudo a ver com o nosso canal, que é mudanças de hábitos. E eu quero conversar com vocês nesse vídeo o que eu aprendi ao longo da minha vida, dos meus 47 anos, o que eu aprendi com a vida, com comportamentos, com atitudes, com ações e com reações. O meu comportamento é sanguíneo, meio pro melancólico, assim. Então, a gente tem vários comportamentos em nós e um supera. E o sanguíneo é o que mais me caracteriza. Eu sou muito impetuosa, eu penso e eu já quero fazer. Às vezes vamos fazer um bolo, não sei, não vejo primeiro se tem todos os ingredientes e quero fazer o bolo. E quando eu começo a fazer, eu vou ver que não tem todos os ingredientes. Essa é uma característica do comportamento sanguíneo. Pensou, vamos logo fazer. Às vezes não conclui. Muitas vezes a gente quer fazer alguma coisa e deixa pelo meio do caminho. Começa com tanto ímpeto e acaba deixando pelo meio do caminho. Isso é um comportamento, é uma característica do comportamento sanguíneo. Mas hoje eu quero falar a correlação que tem com a palavra de Deus, as escrituras sagradas e nosso comportamento, nossas atitudes. E como o canal fala sobre mudança de hábitos, eu queria falar hoje um pouco sobre a ligação que tem a glutonaria. No meu caso, a mudança de hábito é de alimentação, né? Mas nós podemos incluir aí muitas outras mudanças de hábitos. Qual é o seu hábito? Se você estudar o seu comportamento, você vai ver que todo comportamento tem características positivas e todos os comportamentos também têm características negativas. O comportamento sanguíneo tem características positivas, muitas. Uma delas que eu acredito que é uma das minhas características é superar obstáculos, é a superação de coisas ruins que têm acontecido. Inclusive, amanhã eu vou fazer uma live depois das 9 horas da noite, vou esperar, né, minha filha chegar na igreja. E a gente vai, porque eu não vou, eu tô trabalhando, eu tô no trabalho, mas quando ela chegar a gente vai fazer essa live. Sobre superação em obstáculos. Eu não sou uma pessoa assim que já vivi catástrofes na minha vida. Mas eu já vivi muito tempo de dificuldade, muitas coisas difíceis. Quem me conhece sabe, muitas situações difíceis eu já vivi. E não é por isso que eu deixei as dificuldades me abater, me sucumbir, entrar num buraco, pensar em morte. Nunca, nunca. Eu sempre vejo um novo horizonte amanhã. Eu sempre penso que o sol vai nascer amanhã e com o sol vai vir uma nova história, uma nova vida, um novo acontecimento. E sempre eu penso positivo, eu penso que sempre com o sol vai vir a vida, com o sol vai vir o respirar, com o sol vai vir novas possibilidades, novas chances de poder continuar. E sempre vem, sempre vem. E hoje, assim, eu acredito que eu estou concluindo a tarefa, uma das tarefas mais sublimes, que é de ser mãe, né? Eu tenho filhos maravilhosos e estou cumprindo também, às vezes, muitas vezes, mostrando para mim mesmo que eu posso ser esposa, que eu posso ser uma pessoa que trabalha fora, eu posso ser uma dona de casa. Tudo isso são superações que às vezes a gente acha que não vai conseguir fazer. Mas Deus nos mostra que nós somos capazes. Vamos lá. O que está relacionado, como relacionar a palavra de Deus, as escrituras sagradas, com a mudança de hábito alimentar?
que é o nosso foco aqui. O que é glutonaria na Bíblia? O que é glutonaria na Bíblia? São muitas coisas. A ganância, começa pela ganância. Alguém já viu alguém falar assim, esse menino é esganado, o que quer dizer? Ele está com uma ganância muito grande, né? O que acontece? A pessoa come muito, né? A glutonaria, o glutão, é considerado alguém que tem gula, é o indivíduo com variedade, avidez, né? Ele é uma pessoa que ele assim, tudo dele é muito intenso, inclusive comer, né? Mas a Bíblia diz o que sobre a glutonaria? Que vai ficar de fora do reino de Deus. Onde que está escrito isso? Em Gálatas. Gálatas 5, 21. Quem puder, lê Gálatas 5, a partir do 16, que vai falar sobre os frutos da carne, também o fruto da humanização e o fruto do Espírito, que é o que tempera esses frutos incoerentes da carne, incoerente para com Deus. Porque nós vamos ler um texto também que fala que todas as coisas me são lícitas, que está em 1 Coríntios 11, 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Porque todas as coisas são lícitas, mas eu não posso me deixar ser dominado por nenhuma. Outro adagio também diz assim, a palavra de Deus também diz, né, para você ouvir tudo e reter o que é bom. Isso é muito importante. Aí, aqui em Gálatas vai falar sobre isso. Gálatas 5, 21 fala, a invejas, homicídios, bebedices, glutonaria. Aí no versículo 21, é a quarta colocação, é a quarta característica. Inveja, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino do céu. Meu Deus. Essas coisas, todas essas coisas. Aqui no 20 fala também, né? Porque as obras da carne são manifestas. Quais são? As quais são? Prostituição, obra da carne. Feitiçaria, obra da carne. Impureza, lascívia, tudo isso está falando sexualmente, São 3 coisas no comportamento sexual, Prostituição, impureza e lascívia. Todas essas coisas têm várias características, né? Porque o pecado, Jesus disse, né? Quando ele estava conversando com os discípulos, pregando para o povo, ele falou, a lei de Moisés fala que é só dar a carta de divórcio, que é pecado. O divórcio é pecado. Mas, eu vos digo, se você pensar numa mulher no seu coração, ou a mulher pensar num homem em seu coração desejar, esse já cometeu o pecado do adultério. Difícil, né? Muito complicado, mas é essa a verdade. Isso é o que a Sagrada Escritura diz. E está imposto aí a impureza, né? A prostituição, a impureza está conectada nisso daí. No pensamento, isso é impureza. Uma impureza no seu pensamento. Devemos orar e repreender isso. Isso são obras da carne. Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. São muitas coisas que implicam na nossa vida cotidiana, que são obras da carne.
a inveja, homicídios, bebedices, glutonarias. Paulo está dizendo. É Paulo que está dizendo. O apóstolo Paulo, escrevendo a igreja da galáxia dos Gálatas, né? Inveja, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, que já dantes vos disse que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Isso é muito sério. Por quê? Porque você fica de fora. O que é o reino de Deus? O reino de Deus, Jesus disse assim, João Batista falou quando viu Jesus, eis que é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O que é o reino de Deus? A presença de Jesus. O reino de Deus é você viver com a presença de Jesus. O reino de Jesus, o reino de Deus, ele já começou. Quando João Batista viu Jesus chegar no Rio Jordão, João estava batizando. E João disse assim, eu vim preparar o caminho. Para quem? Para o rei. Que rei? Jesus. Quando Jesus chega, ele disse assim, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu vos anuncio que é chegado o reino de Deus. Jesus também disse, é chegado o reino de Deus. Por quê? Porque Jesus já estava na terra. Jesus já estava aqui. Quem reina na sua vida? Quem reina na minha vida? Jesus. Então, se você conhece Jesus, é chegado o reino de Deus. Olha que maravilha. Quando você conhece a palavra de Deus. Oséias, o livro de Oséias 4:6 diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Eu atrelo isso a mudanças de hábito, a mudanças de comportamento. Por quê? Eu atrelo esse versículo à vida diária, à nossa vida cotidiana. Como? Se nós perecemos por falta de conhecimento, deixa eu dar o meu exemplo. Para mim, o sabor, porque a glutonaria traz isso, né? Você idolatra a comida, você já percebeu? Quando você pensa num prato maravilhoso de comida, você começa a ficar, você começa a ver, você começa a sentir, você começa a querer, você vai mover céus e terras para você conseguir os ingredientes para você fazer aquela comida. É uma idolatria. O glutão, ele é idólatra automaticamente. Então, 1 Coríntios 1:12 vem nos dar a fórmula de evitar de ser um glutão. Porque a Bíblia, ela respalda, ela nos dá, ela nos orienta, ela é a bússola. Ela é a nossa regra de fé e prática do cristão. Você considera cristão? Leia a palavra de Deus. Por quê? Porque ela é a nossa regra de fé e prática. Aí 1 Coríntios 1:12 diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nem todas as coisas que é lícita para nós, convém a nós. Ponto 1. Tem coisa que não me faz mal, mas causa alergia em você. Da mesma forma com você. Tem coisas que você come, não te engorda. Você não tem problema com aquilo. Aquilo se adapta muito bem a você. É lícito. Mas tem coisa que para mim não vai. Por exemplo, eu amo amendoim, mas amendoim é calórico. Eu posso comer? Posso. Sem sal, sem óleo, sem nada. O amendoim puro? Um pouco. Mas eu como pouco? Não consigo comer pouco. Como muito. Eu evito. Mas mesmo assim, ainda é um produto saudável. Tem pessoas que têm alergia, né? Leite. Leite é uma coisa saudável? É, um leite puro, sem de verdade, é bom. Mas ele pode ser alérgico para algumas outras pessoas. É lícito? É bom? É saudável? Mas faz mal para outra pessoa. E nós temos que entender o quê?
É bom, o médico fala que é bom, tem cálcio, tem não sei o que, tem. Mas você tem que ver, talvez você tá tomando e não tá te fazendo bem. É lícito, é saudável, mas não é bom para você. Então, da mesma forma, é isso daqui. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convém. O que quer dizer convém, não convém? Não convém quer dizer que você tem que deixar de lado, você tem que abandonar. Né? Tem muitas coisas que é lei no nosso país, né? Outras querem se tornar leis por causa da ideologia. É lícito, mas convém ao cristão? Não. Tem muita coisa que é lícita, mas não convém. Tem coisas que é pecado para o nosso corpo, que vai ferir nosso corpo, e a Bíblia deixa bem clara. Por exemplo, matar uma pessoa, né? O homicídio, ele no nosso país, ele tem uma pena. Mas ele vai trazer tanto prejudicar você espiritualmente, porque é pecado, como vai te prejudicar fisicamente. Essa é uma comparação. Por que vai te prejudicar fisicamente? Você vai ser preso, porque existe uma pena. E lá você vai sofrer muitas outras coisas fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente. Pode sucumbir a pessoa, né? Pode matar a pessoa em todos os aspectos da palavra. Tem pecado que vai prejudicar você só espiritualmente, não fisicamente. Mas você vai ter consequências no futuro daquele pecado que pode te trazer consequências físicas também. Porque nós sabemos que está tudo interligado. Nosso psicológico está interligado com o funcionamento do nosso corpo. Então, automaticamente, se o nosso psicológico, a nossa alma, o nosso espírito está interligado no nosso corpo, nós vamos ver também que o nosso corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo. Então, está tudo interligado. Se nós não cuidar do nosso corpo, se nós não nos alimentarmos com normal, saudável, com coisa saudável para emagrecer, no meu caso, que é o meu objetivo, emagrecer por causa da minha coluna. Se eu continuo engordando, eu fico paraplégica por causa da coluna. Se eu fico paraplégica, automaticamente eu vou ser uma pessoa impossibilitada das minhas atividades. Eu vou perder meu emprego, eu vou ficar emocionalmente abatida. É claro que eu estou firmada em Cristo. E a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu creio nessa palavra. Então, assim, eu não me preocupo com o que vai acontecer amanhã. Porque uma das coisas que nos deixa ser pessoas firmes e seguras e maduras é entender que o dia que nós precisamos viver e ser feliz é hoje. Eu não posso sofrer com o acontecimento de amanhã. Eu posso me preparar, me precaver, eu posso ter uma... Porque diz que o melhor remédio é a prevenção. Então, se o melhor remédio é a prevenção, então vamos nos prevenir com os alimentos maravilhosos que Deus deixou na terra. Que vem da terra. Porque o que vem da terra, já fala, olha que negócio lindo. Nós viemos do pó da terra. E nós nos achamos maravilhosos. E nós crescemos naturalmente. Temos o ímpeto naturalmente. As coisas que vêm da terra também, a comida que vem da terra, ela faz parte do nosso corpo, do nosso organismo. Porque nós fomos feitos do pó da terra. As coisas que vêm da terra, elas se identificam com o nosso corpo sendo inteligente, uma máquina inteligente que Deus fez, complexa, mas inteligente. O nosso organismo é tão inteligente que ele identifica que aquele produto é hábil para nós.
é saudável para nós, ele consegue digerir, porque faz parte do nosso próprio corpo. Então ele entende e ele absorve com facilidade, porque é reconhecível. É igual quando nós vemos algo que nós não conhecemos. Nós temos um certo receio. Se você não conhece, não tem habilidade para alguma coisa que você não conhece, você tem um certo receio de mergulhar fundo em tal coisa. É como o nosso corpo. Quando entra algo artificial que ele não reconhece, ele fica, né? Ele empaca. Literalmente, ele empaca, ele não quer aquilo. O que acontece? A gente começa a estufar para tudo quanto é lado. Uma coisa bonita, quando você vê como é que é o nosso corpo. Uma coisa linda. Quando a gente fica grávida, quando o embriãozinho tá lá, ó, gerando, se tornando célula, acoplando no nosso útero, né, que vem e ele gruda no nosso útero, nosso corpo é tão inteligente que ele quer expulsar. Eu aprendi com isso, depois eu vendo os vídeos de uma gravidez, de uma gestação desde o início, eu percebi, eu falo, meu Deus, como que o nosso corpo é inteligente, como que nosso corpo é uma máquina incrível. Quando vem lá, né, o espermatozoidezinho, e daí ele vem, entra no óvulo, e o óvulo vem e deita ali no colo do útero, ele acopla. Ele vem da outra pessoa e ele entra no útero e ele gruda no nosso corpo para fazer parte do nosso corpo. Ali vai criar o cordão umbilical ali no nosso corpo, aonde a criança vai se alimentar do que nós nos alimentamos. E é uma conexão incrível, né? E vai. Por isso que tem. Muita gente fala assim, eu sou gorda por causa da minha mãe e tal. Aquela, né? Traz da sua genética. E faz sentido, porque quando a criança acopla no nosso útero, a criança se alimenta de nós. Mas o mais interessante que eu percebi é que o nosso corpo quer expulsar a qualquer custo. Você começa a ter diarreia, você começa a fazer vômito. O corpo quer botar esse negócio estranho, porque não era seu. Ele veio de uma outra pessoa, de uma outra genética, de uma outra ser humano, que é estranho a você, é um outro sangue, é um outro DNA, e ele entra em você e ele acopla ali. Ele quer grudar em você, porque é a arte da vida de Deus, que Deus colocou, é Deus que faz, não tem condição, não tem, porque pro nosso corpo mesmo, é impossível. O nosso corpo quer botar ou passar aí por cima ou por baixo, mas ele bota, você fica com mal-estar, você sente uma coisa ruim. Eu acho que o início da gravidez, para muitas mulheres, é a gravidez inteira. Para muitas mulheres, para mim, por exemplo, os 3 meses é o pior mês, os piores meses. Você fica com ânsia de vômito o tempo inteiro, você quer botar até as tripas para fora, vomitando. Por quê? Porque o nosso corpo quer expulsar aquilo dali de dentro de nós. O tamanho da sabedoria de Deus na nossa vida, no nosso corpo. Gente, como que a pessoa não entende que nosso corpo, a nossa vida, foi Deus que fez? É Deus que age o tempo inteiro na nossa vida. É incrível demais. Como não entender que nossa vida está na mão de Deus, é Deus agindo na nossa vida o tempo inteiro? Como não? Certo. Dito isso, que o nosso corpo quer expulsar coisas estranhas de dentro de nós, eu entendi isso por causa das reações da gravidez, até ele entender que aquilo ali agora vai fazer parte dele. Aí a barriga começa a crescer, a gente melhora e tal, e aí você vai ficando só com a criança crescendo dentro de você. Com os alimentos é a mesma coisa. Com aquilo que nós colocamos para dentro de nós. E é por que eu vou em Oséias 4:6? O meu povo perece por falta de conhecimento. Porque a gente só entende isso depois que a gente estuda, depois que a gente busca o conhecimento. Então, gente, o conhecimento, ele é libertador.
Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu pensava, meu Deus, eu nunca vou conseguir comer um abacate sem açúcar, sem rapadura. Não tem gosto nenhum, um abacate não tem gosto. Está aqui. Meu Deus do céu. Quando você descobre isso que está aqui na cabeça. Ai, não consigo comer sem açúcar, não consigo comer sem açúcar. E aí a questão da mudança de hábito. Hoje, quando eu pego para comer um abacate, eu sei se o abacate ele é ruim ou ele é bom. Se ele tá maduro de verdade ou se ele foi tirado muito verde. Isso a gente tinha lá na roça. Lá no interior. Você pega um abacate de pescoço e um abacate manteigão, um abacate roxo. A gente comia lá no quintal. Caía lá debaixo do pé e a gente comia. Então, a gente já no pé, que a gente sabia que o abacate era gostoso. Ou seja, o abacatinho pequeno, feinho, de pescoço. Cara, ele é muito docinho. Ele tem um açúcar... Gente, eu fico até emocionada. Eu fui criada com as melhores comidas. E depois que eu conheci a cidade grande, que eu vim trabalhar na cidade grande, eu tinha na minha cabeça, quando eu pegar meu primeiro salário, eu vou comer 1 quilo de chocolate. E foi isso que eu fiz. Eu cheguei com 45 quilos em Brasília. Com 60 dias, eu já estava com 60 quilos. Eu fui para 60 quilos assim. Porque eu descobri as maravilhas artificiais. E aí eu queria experimentar tudo. Eu sempre fui muito... O sanguíneo. A característica sanguínea. Eu sou muito intensa. Ah, se eu vou comer, eu quero comer no melhor. Então vamos comer. Vamos para lá, para aquela lojinha maravilhosa que tem tantas coisas gostosas. Casas de chocolate. Ai, meu Deus. Eu me lembro de ter passado no outlet de Goiânia para Brasília com os meus patrões. E os pais dela. E tá escrito lá assim, o melhor bolo de chocolate do mundo. Falei, gente, eu quero comer esse bolo. E aí eu queria. Aí ele falou, você quer? O que vocês vão querer? Eles sempre saíam à tardezinha para tomar um cafezinho. E como nós íamos de Goiânia para Brasília, nós paramos nesse outlet para elas fazer compra. E aí nós fomos tomar café com as crianças ali na praça de refeição. Na praça de alimentação. E aí eu fiquei assim, desejando. Eu não tinha dinheiro, é lógico, shopping, eu não tenho dinheiro para comprar isso. E eu me lembro dele dizer assim, aí o avô das crianças, que eu era babá, pegou e comprou para mim e falou assim. Aí as crianças foram comer junto comigo. Aí ele teve que comprar outro. Aí nós comemos tudo de novo, era 3. Ele disse de comprar logo 3 pedaços, não, ele comprou só um para mim, porque os meninos já tinham comido pão de queijo, já tinham tomado Nescau, e eu não comi nada, porque eu tava de olho no bolo de chocolate, que era o melhor do mundo. Aí você não quer nada nisso? Eu falei, se o senhor quiser pagar pra mim, eu quero bolo de chocolate. Daí os meninos comeu a primeira fatia, a segunda fatia, a terceira fatia comigo. Então ele comprou 3 bolos pra nós, 3 fatias. E aí no final, ele falou assim, tá gostoso mesmo? Eu falei, tá, muito bom. Se ele é muito bom, é o melhor do mundo, eu não sei, mas que ele é mais caro do mundo, ele é. Então é isso. O nosso corpo, ele é inteligente. E nós precisamos compreender qual que é as coisas que vai fazer bem ao nosso corpo. O que ele vai reconhecer como interessante, como nutriente, como saudável, porque ele vai reconhecer. Então, como que eu vou saber o que é bom para o meu corpo? Para o templo e morada do Espírito Santo? A gente precisa buscar conhecimento para isso. Não é endemonizar a comida, mas é saber o que é bom para o seu corpo. O que tem feito a diferença no seu corpo? Qual é a sua rotina?
É o que eu tô tentando estabelecer aqui, né? Tentando gravar a minha rotina de vida, eu aplico na minha vida uma rotina saudável. Porque se eu falo de coisa saudável, automaticamente eu estou me obrigando a entrar em hábitos saudáveis. Entende? E é isso que eu quero com esse canal. É ver, porque o hábito ele vem pela repetição, né? Como diz o canal Neurovox, o Pedro, que eu gosto muito, ele fala assim: não adianta você fazer mudanças radicais. Uma mudança madura, para você estar seguro, são curtos passos e firmes. Curtos e firmes. Que você vai ser fortalecido, você vai estar seguro, você não vai cair, porque se você der um passo largo e não ser firme, você vai cair, né? Então, a gente tem que amadurecer. A mudança tem que ser pequena e contínua, todos os dias. Falando em glutonaria, né? Vamos voltar lá. A relação da palavra de Deus com a nossa vida alimentar, que é o que eu queria deixar claro aqui nesse vídeo. Deus de poder. A gula é o desejo insaciável, além do necessário. Em geral, é por comida, bebidas ou drogas. É uma compulsão, né? Quando é considerado gula? Quando ela passa dos limites, né? Quando não é mais para viver, não é mais não é mais para nutrir seu corpo. A gente tem que comer para nutrir o corpo e não por compulsão ou por prazer. E eu como por prazer. A compulsão, a minha compulsão, o meu desejo de comer por prazer. E quando a gente vai para comida saudável, ela não é tão prazerosa, né? Ela é meio que intragável. Mas, por quê? Porque você tá com seu paladar contaminado. Aí, quando você vai comendo e você vai desintoxicando o seu corpo, tirando aquelas toxinas, que é o que aconteceu com esse excesso de gordura visceral, aí você começa a sentir o gosto natural, o sabor das coisas. Seu paladar começa a se adaptar. Por exemplo, o café sem açúcar, o abacate sem açúcar, né? Ah, mas eu não como nunca açúcar? Como? Eu ainda não me libertei do bolo, gente. Eu ainda não me libertei do bolo de chocolate. Eu luto. É luta todo dia comigo mesmo, como diz a Daniela. Ai, quando a gula se torna um pecado? O pecado da gula, gastrimagia, consiste no excesso de comer e beber. Ensina no livro Um Olhar que Cura. A própria origem etimológica da palavra que nos ajuda a compreender melhor esse pecado. Não é difícil de intuir, pois diz a respeito ao estômago, gastre. Primeira parte, gastre. Meu Deus. Então, é muito... Quais os males da glutonaria? A ambição. Veja bem, misericórdia. O que é a ambição? Você vê um pratão de comida. Gente, é muito simples de simplificar. Pega uma pizza pequena e bota na frente de uma pessoa que tem compulsão alimentar. Ele vai querer a maior parte da pizza para ele. Ambição. Egoísmo. Só eu que preciso. O egoísmo. Tudo isso é pecado. A ganância. Zóio grande, eu quero tudo para mim. Né? A ganância. É meu. A libertinagem. O que é a libertinagem? Você vê um negócio ali,
A libertinagem, ela está inclusa nisso. Mosca chata, deixa eu mandar meu achar. A libertinagem, ela está incluída nisso porque quando você é uma pessoa, por exemplo, na questão das drogas, quando a pessoa não tem mais dinheiro para comprar, ela começa a roubar. Ela começa a achar que por causa do vício, por causa do excesso da glutonaria, aí eu posso chegar ali, abrir a geladeira do fulano e pegar um pudim que tem lá, um doce que tem lá, um bolo que tem lá e comer tudo. Libertinagem. Porque tem a liberdade e a libertinagem. Quando a pessoa é um glutão, ele não se importa se tem mais alguém para comer. Ele vai chegar lá e vai comer aquilo e não vai nem pedir o dono. Ah, é só um bolo, eu vou comer. E vai comer. Libertinagem, pecado também. Relacionados à glutonaria. A libertinagem são males do coração que estão diretamente relacionados à glutonaria. Além desses, a idolatria é o outro grave pecado também associado à gula. Olha que doideira, né? Por causa daquilo que eu falei. Você pensa numa coisa de comer, você fica mirando aquilo ali. Quem é comilão, que nem eu, vai saber do que eu tô falando. Que nem eu não. Eu vou mudar essa história, porque isso é comportamental. Isso é comportamento. E eu tenho aqui a segunda parte de Gálatas 5, a partir do 22. A partir do 22, que diz: fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. A temperança é o fruto do Espírito que vem para destruir tudo isso daí da glutonaria. É sobre ele, é por ele, é com ele que a gente vai vencer o pecado da gula, o pecado da glutonaria. Contra essas coisas não há lei. Que benção. E por causa disso, é mais interessante, gente, ó. Deixa eu contar aqui para me dizer para vocês. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. 13, 14, 15, 16. É tudo isso mesmo, meu Deus? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 obras da carne. E a obra do Espírito combate todas essas obras da carne, são só, a obra do Espírito, ou o fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Amor, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 frutos do Espírito. Bondade, fé, mansidão. Oh, meu Deus. Amor, gozo, que é alegria, paz. Paz é paz, né? Paz é quando você tá zen. Você não tá desesperado para comer, você não tá desesperado para fazer isso ou aquilo, você não tá desesperado para chegar logo naquele lugarzinho lá no shopping, onde você vai sentar e vai comer tudo com cheddar e tal, sabe? Assim, você tá em paz, você não tá desesperado para chegar num lugar para comer. Paz, longanimidade. 3, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. 9 frutos do Espírito para combater as 16 obras da carne. Onde está incluída a obra da carne, está incluída a glutonaria. Então, assim, a palavra de Deus, as escrituras sagradas, ela está atrelada ao nosso comportamento de vida, ao nosso comportamento alimentar, às nossas decisões, às nossas escolhas, todas, né? Está tudo atrelado às nossas escolhas. Está atrelado às nossas escolhas do que vamos fazer para o bem e está atrelado também ao que vamos fazer para o mal. Porque a Bíblia Sagrada, ela não fala só, ela não é um guru.
que você vai lá, ela não é um trevo da sorte. A palavra de Deus, ela tem o que é errado. Você pode usar as coisas erradas da Bíblia também, fazer o que está errado na Bíblia. Como diz 1 Coríntios, todas as coisas são lícitas. Você é dono de si mesmo, como Eva. Eva teve a escolha. Ela poderia comer ou não do fruto. Mas ela preferiu ser gananciosa, ser como Deus. Ela preferiu a inveja. Ela preferiu a cobiça. Ela preferiu a curiosidade de saber como era ser como Deus. E comeu. Foi uma escolha. Hoje também é assim para nós. Continua o paraíso, continua aí, meu bem. O paraíso continua diante dos nossos olhos. Nós vivemos um tempo que as guerras estão lá nos outros países, mas aqui no Brasil, nós temos tudo diante dos nossos olhos. Tudo ao alcance da nossa mão. A escolha é nossa. O que vamos escolher colocar para dentro de nós? O que vamos escolher colocar dentro de nós para poder agir no nosso corpo, que é templo e morada do Espírito Santo? Esse Espírito Santo aqui, ó, que com 9 características, com 9 frutos, pode combater 16 frutos da carne. Porque para Deus não é quantidade, nem sempre é quantidade, dependendo do aspecto. Não é quantidade, é a intensidade, é o valor que você dá. O que você está valorizando? Sua saúde? É como no primeiro vídeo que eu falei sobre a questão de nós mudar nosso corpo. Não estar satisfeito com o nosso corpo. Uma coisa é você procurar meios para melhorar um aspecto, uma questão, reparar um dano. Por exemplo, a estética. Você ali reparar um dano. Né? Por exemplo, nós temos a prima Zei, que ela emagreceu 70 quilos. E isso aqui dela aqui, tá desse tamanho assim, ó. Baixando aqui. Ela diz que incomoda muito de pele. Então, agora ela tá recuperando de uma cirurgia. E ela fez a cirurgia que ela ganhou, tirando isso daqui. Tirando esse couro todo aqui. Porque automaticamente, quando a gente envelhece, ele já tende a cair. Quando a pessoa emagrece muito, e ela é mais nova do que eu. Quando a pessoa emagrece muito, então cai mais ainda. E quando envelhecer, vai ficar enorme. Então ela ganhou, graças a Deus, louvado seja Deus por isso. Ela ganhou. Minto, ela não ganhou. Ela teve um desconto parcial, porque ela serviu de modelo lá pros estagiários, né? Pros universitários lá, se eu não me engano, da USP, de algum lugar aí, pros médicos universitários. Então, ela serviu de modelo para eles e ela tirou isso daqui, porque ela emagreceu muito. Então, é um procedimento estético, porém, é para reparar. Então, não é uma coisa que é pecado. Não é uma coisa que você está dizendo, ai Deus, eu não gostei disso aqui, eu vou mudar isso aqui. Aí você está indo contra a lei da natureza, do que Deus fez com tanto zelo em você. Você é único, você é exclusivo. Deus fez você e jogou a forma fora. Você tem essa digital aqui, é só sua, ninguém tem. Então, a gente não tem que ficar colocando coisas aonde não é para colocar. Por exemplo, tem pessoa que tira metade da mama por causa do peso da coluna para poder reparar um dano. É uma reparação de um dano. Então, a estética em si, ela não é má, ela não é ruim. Só que tem gente que quer botar coisa que não tem necessidade, tirar coisa que não tem necessidade. Então, né? Então, tem tudo isso. É um equilíbrio. É um equilíbrio de todas as coisas que Deus fez com que o homem tenha a inteligência de fazer, por exemplo, as coisas artificiais. Nem tudo que é artificial é maléfico. Não. As coisas são gostosas e incríveis.
né? O ser humano é incrível na sua inteligência que Deus deu. E a gente não pode recriminar tudo, jogar tudo no lixo. Não. A gente deve valorizar tudo. Porém, a gente tem que ver tudo e reter o que é bom. O que é bom para o meu corpo? Eu me peso todos os dias. Eu me peso todos os dias. E eu vou dizer para vocês, eu amo e acho super saudável, na minha concepção, o feijão com carne dentro. Por quê? Porque a carne, ela é proteína. E o feijão é uma leguminosa, que é ótimo, maravilhoso, tem ferro e tudo mais para nós. Então, quem não gosta de uma feijoada? Todo mundo gosta. Só que o detalhe é que quando eu como uma porção de feijão com a costelinha dentro, o que acontece? Você compra lá a costelinha já temperada, cheia de sal. Agora, a que a gente faz em casa, eu ainda não fiz, não posso dizer. Mas essa que a gente compra já temperada, gente, eu peso todo dia. Então, quando eu almoço feijão com costelinha temperada. Quando é no outro dia que eu vou pesar, eu aumentei no mínimo 2 quilos. De um dia para o outro, só o almoço. E se eu jantar, vai para 3 quilos. Então, assim, vem alguma coisa que eu não sei o que é nessas carnes temperadas. Qualquer uma delas. É maravilhoso? É um sabor esplêndido? É. Mas a retenção de líquido é na certa. Aí daí eu vou beber 300 litros d'água, 2 dias depois eu perdi aquilo lá. Mas imagine isso eu como uma vez na vida. Imagine se eu comer todo dia. E outra mudança de hábito. Eu aprendi a colocar coisas dentro, uma linguiça, uma carne de sol, uma costelinha salgada, no feijão, para temperar. Porque você colocou ali, colocou uma colher de alho, fica uma delícia. Todo mundo come que desanda, né? Todo mundo ama. Então eu aprendi a fazer feijão assim. Mas eu preciso mudar. Eu falei, gente, como é que eu vou fazer só feijão com tempero seco? Não vai ter gosto de nada. Tem gosto. Põe ali um azeitezinho. Põe o feijão de molho de um dia pro outro. Lava bem lavadinho. Pega ali o temperinho, um alho, a cebolinha se quiser, o temperinho seco. E coloca ali, refoga bem refogadinho. Põe o feijão, põe pra cozinhar. Fica uma delícia. Mas o hábito é tão grande de ter aquele gosto gostoso da feijoada, do feijão com coisa dentro, que é difícil para mudar. Mas eu estou mudando. Ainda põe? Ainda coloco? Coloco. Ainda como? Mas não é algo que eu vou botar na minha lista de compra mais. Não é algo que eu ponho na minha lista de compra, porque a nossa mudança de hábito, meu Deus, começa na lista de compra. Ah, mas eu nem vou no mercado fazer compra, eu compro assim picado, qualquer coisa. Então escolha bem o que você vai colocar na cestinha. O que você vai comprar? E detalhe, as coisas pra gente comer saudável não é cara. A não ser que você vai comprar enlatado. Se for comprar na embalagem, tudo rotuladinho, tudo bonitinho, você vai estar comprando na embalagem. Agora, se você for no hortifruti, se você for no atacadão, você vai comprar tudo lá, você que vai pôr na sacola e pesar. Então, tem de tudo. Tem de tudo. Agora, se você comprar embalado, aí você já vai passar pro artificial. A indústria teve o trabalho de embalar, de congelar, de colocar alguma coisa para poder segurar, manter aquele produto sem estragar. Então, tem o conservante. Então, a indústria vai cobrar tudo isso. A embalagem, o trabalho de embalar, o corante, o saborizador artificial e o conservante. Mas colocar lá no lugar lá, tudo bonitinho lá no refrigerador, vai pagar o refrigerador para poder ficar ali refrigerando. Então tem que ser mais caro. Tem que ser mais caro por causa do que a indústria investiu. Aí você vai lá e compra isso, achando
que é mais prático. Quando, na verdade, você está comprando algo mais caro, que não vai fazer tão bem para você assim. Tem coisa que não tem muito corante, não tem muito conservante, mas precisa estar refrigerado, o que vai acarretar ser mais caro. E sendo que você pode comprar as coisas a granel, que é mais barato, é mais saudável. Vai ser muito mais barato, vai pesar muito menos no seu bolso. Vai ser uma melhor escolha. E você não vai ficar com peso na consciência e você vai estar cuidando do seu corpo. Você vai comer menos, porque não é tão palatável, porque não tem saborizador, aquele realçador de sabor. Você vai comer menos, automaticamente vai comer menos. Eu sei valorizar hoje um ovo mexido. Como eu sei. E eu sei que ele me sustenta. Então, minha gente, por hoje é só. Está atrelado sim. Então, Oséias 4:6. O meu povo perece por falta de conhecimento. Vamos estudar sobre alimentação. Vamos estudar sobre a palavra de Deus. Provérbios 25. Ai, Deus. É Mateus 21. É sobre glutonaria também. Dei para vocês aqui para nós finalizar esse vídeo. Olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonarias e embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de imprevisto aquele dia. Aquele dia que, você sabe que dia que é, né? É aquele dia que Jesus vai voltar, ou aquele dia que você pode ser internado, né? Num hospital com obesidade mórbida e não poder fazer nenhum exame por causa da gordura visceral. Gente, essa gordura visceral, ela é terrível. Os médicos falam, é o que vai acarretar o infarto, é o que vai acarretar 1001 coisas, gordura no fígado. A gente precisa se cuidar. Eu preciso me cuidar. Vamos cuidar, nos cuidar juntos? Provérbios 25. Provérbios 25. Oh, Deus santo. 25. Provérbios 25, 28. Quero encerrar aqui com esses provérbios. Como uma cidade derrubada e sem muro, assim é o homem que não pode conter o espírito. Fala tudo, né? Fala demais. Como uma cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não consegue conter o espírito. Conter o que vamos dizer, o que vamos comer, o que vamos escolher para a nossa vida. É o seu espírito quem comanda você. Então você precisa controlar. Tem que controlar. Se nós não conseguimos controlar a nossa boca, como é que nós vamos poder controlar o que vai acontecer? Porque a nossa boca, ela é regida pelas nossas emoções. Então nós precisamos controlar. Certo? Controlar as nossas emoções, as nossas compulsões, porque ela é direcionada pelo Espírito Santo. E se você é um cristão e você tem o Espírito Santo, você tem o fruto do Espírito que, para combater a glutonaria, a temperança, a mansidão, a paz, o gozo, o amor, tudo isso combate a glutonaria. Combate as obras da carne. Amém? Eu queria agradecer a Deus por esse privilégio de estar aqui com vocês. Quero agradecer imensamente quem chegou até aqui. Olha,
Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua família. Eu te desejo paz, graça, prosperidade e muito amor e muita sabedoria para poder vencermos os obstáculos dessa vida, mas vencer em Cristo sendo feliz. Então, o Augusto Cury fala uma palavra, deixa um escrito nos comentários dele muito interessante. E eu tomei para mim, faço uso dessa palavra. Eu não busco seguidores, eu busco pessoas que querem pensar, que conseguem pensar. Você consegue pensar comigo? Você consegue pensar o meu raciocínio? Eu sei que eu sou sanguínea, eu falo rápido, eu gesticulo, mas você consegue pensar, entrar no meu raciocínio? Você pegou os textos que eu li? Pesquisa sobre. Vamos lutar junto contra a compulsão alimentar, contra todas essas obras da carne. E vamos deixar que o fruto do Espírito Santo flua na nossa vida, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Até amanhã na nossa live, às 9 da noite. Lá nós vamos falar mais sobre esse assunto. Vou responder tudo que vocês quiserem me perguntar. E vou estar ali alegre e feliz com vocês, porque eu sou muito feliz pela vida de vocês. Amém? Deixa seu comentário que eu vou responder com muito amor e muito carinho.